Tiago, no final do ano, decidiu que iria mudar de vida. Extremamente motivado a recomeçar um novo ano, decidiu que iria começar a estudar mais, ler mais livros, a treinar mais, se alimentar melhor, conquistar aquele físico dos sonhos. Aí chegou janeiro e ele começou. Ia todos os dias para a academia, começou a correr, começou a se alimentar melhor, começou a ler mais livros, a estudar para vestibular, para concurso público. Chegou fevereiro e ele persistiu, porém sem mais, com tanta vontade, tinha falhado um dia aqui e ali. Chegou em março, ele já estava muito desanimado, quase nunca mais ia para a academia, dificilmente estudava ou lia livros. A alimentação já era, não se preocupava mais com isso. Chegou em abril e ele praticamente nem lembrava mais do que havia decidido no final do ano passado. Às vezes até lembrava, porém batia aquele sentimento de culpa, de novo, cara, eu tentei, mas não consegui. De novo, eu comecei e não dei continuidade. Eu não consigo conquistar isso. Isso não é pra mim. E é assim que acontece para a maioria de nós. No final do ano queremos um novo começo. Às vezes até tentamos algo novo, porém não conseguimos dar continuidade àquilo. Desistimos e depois fica com aquele sentimento de culpa, de desamparo. De novo, cara, eu tentei e não consegui. De novo. Porém, isso não é culpa sua, é algo bem mais profundo do que você imagina. E você pode mudar sim, criar novos hábitos, porém antes você precisa mudar a sua percepção sobre a criação de hábitos, como eles são formados e como você pode criá-los em sua vida e fazer funcionar dessa vez. Lembrando que eu não sou nenhum especialista na área, eu sou um aprendiz assim como você. E o que eu vou trazer nesse vídeo será baseado na minha experiência sobre o que eu estudei, sobre o que funcionou para mim e também um pouco baseado naquele livro Hábitos Atômicos, que é um excelente livro para quem quer saber mais sobre hábitos. Mas por que criar hábitos, né? Qual é a importância disso? E eu sei que isso é meio óbvio para algumas pessoas, mas eu gostaria de mencionar aqui alguns pontos que eu acho interessante. Ajuda a manter a disciplina, constância e a evitar a procrastinação. Sim, já te falaram isso? Uma vez que você consegue deixar os comportamentos mais automáticos, não vai existir muito esforço para você fazer eles. Isso te ajuda a ter mais disciplina, a fazer mesmo sem muita vontade. Isso também ajuda a evitar a procrastinação, que é um grande mal que a maioria de nós enfrentamos atualmente, inclusive eu. Os benefícios dos hábitos em específico, por exemplo, se você consegue se alimentar melhor, treinar, isso melhora a sua performance, isso melhora a sua autoestima, a sua aparência e, claro, né, também a sua saúde. Se você tem o hábito de leitura, você aprende mais coisas, aumenta mais o seu vocabulário de palavras. Cada bom hábito tem algo positivo a acrescentar na sua vida. Isso melhora tanto a sua vida pessoal quanto a profissional. Acontece algo na sua vida e você tem que aprender algo novo, desenvolver algo novo. Às vezes pode até aparecer uma oportunidade no seu trabalho, porém é preciso que você desenvolva uma habilidade antes. Aqui eu estou dizendo que quando você sabe como construir hábitos, isso ajuda você em outras áreas da vida, pois tem coisas na vida que a gente precisa ter mais consistência de alguma forma, ou seja, fazer várias vezes aquilo de novo, até resolver, até melhorar, até aprender. Você se torna bom em tudo que você quiser, uma vez que você é capaz de repetir e repetir de novo. Porque para você se tornar muito bom em algo, você precisa repetir aquilo várias vezes até se tornar um expert. E como se faz para ter essa consistência? Com hábitos. Você precisa saber como persistir, ter constância em um comportamento para se tornar muito bom naquilo. E se você sabe como criar hábitos, você consegue isso. Então, como criar hábitos? Bons hábitos. Lembra do exemplo do Tiago no começo do vídeo? Como ele poderia pensar? Eu quero mudar de vida, então eu vou começar aqui do nada, vou persistir e vai dar certo. Ou seja, ele confiou demais na força de vontade que ele tinha naquele momento, naquela hipermotivação, né? Só que a gente sempre tem acesso a essa extrema motivação? E não, né? Nossa vida é cheia de altos e baixos, assim como também é a nossa motivação. É preciso mudar isso, né? Mudar nossa percepção sobre a criação de hábitos
e criar estratégias para que a gente consiga criar hábitos a longo prazo. O processo de criação de um hábito. A criação de um hábito segue um processo que acontece de forma inconsciente, e entender isso te ajuda a mudar ou a criar qualquer hábito na sua vida. Funciona mais ou menos assim. Tudo começa com um gatilho, que é algum estímulo no ambiente. Pode ser algo que você vê, algo que você sente, ouve ou até pensa. Aí depois desse gatilho vem um anseio, que é uma vontade de sentir algum tipo de recompensa. Depois vem a resposta, que é alguma ação que você tem, alguma atitude que você tem. E por fim a recompensa, que é o que você ganha com aquilo. Geralmente uma sensação boa que faz o cérebro querer repetir aquilo de novo no futuro. Por exemplo, você chega em casa cansado do trabalho e vê o sofá lá na sala. Esse é o gatilho. Então na hora bate aquele anseio, a vontade de relaxar, de descansar, desligar um pouco. Aí depois vem a resposta, que é você se jogar no sofá, ligar a televisão. E a recompensa é você se sentir confortável, esquecer o estresse do dia. O cérebro, ele associa esse caminho como algo positivo e começa a repetir esse ciclo sempre que você chegar em casa cansado. E esse é o ponto-chave, né? Quanto mais você repete, mais automático ele fica. O cérebro aprende que esta é a forma mais rápida de se sentir bem e o hábito vai se fortalecendo sem que a gente perceba. Por isso que entender esse processo é tão importante. Ele acontece o tempo todo com hábitos bons e também com hábitos ruins. Comece pequeno e não quebre a corrente. Vamos dizer que você decidiu de segunda a sexta ir para a academia. Se você nunca foi para a academia antes, nunca tentou, comece com uma meta menor, tipo ir 2 dias por semana. Se estiver fácil demais para você, aumente mais um dia. A questão é que você não pode exigir demais de você no começo. Não pode complicar demais as coisas. Comece com algo que te desafie, porém que não te deixe frustrado. Ler 20 páginas de um livro para quem nunca leu é muita coisa. Já 5 páginas parece ser uma dose mais razoável. O outro ponto é não quebrar a corrente. Uma vez que você começou um novo comportamento, o ideal é que você continue nele e não pare mais. Mas, se você começou, porém hoje está mais cansado, sem muita vontade, tem uma estratégia que a gente pode usar, que é fazer o mais básico possível. Se você está sem vontade de ir para a academia, tenta somente vestir a sua roupa de exercício e fazer uma caminhada. Se está sem vontade de ler hoje, se desafie a ler pelo menos uma página, ou metade de uma página, ou até menos ainda. O que importa aqui é que você precisa persistir, mesmo que seja pequeno. Claro que isso não vai fazer muita diferença a curto prazo, porém a longo prazo sim. No começo você ainda está construindo o hábito. O importante agora é ser constante. Com o tempo, a sua motivação e a sua vontade irá aumentar. E você vai conseguir fazer mais e por mais tempo. O outro ponto também é abandone a ideia de tudo ou nada. Aqui é para aquelas pessoas que pensam mais ou menos assim. Se eu falhei hoje, então toda a minha semana foi por água abaixo. Se eu errei hoje, se eu falhei hoje, então eu vou desistir. Se eu não fui para a academia hoje, então eu não vou pelo resto da semana. E não pode ser assim. Se você falhou um dia, tudo bem, você é humano, não uma máquina. Porém é preciso voltar aos trilhos o quanto antes, voltar na manhã seguinte. Não pode falhar mais um dia, volte ao hábito quanto antes possível. No começo é mais custoso, porém com o tempo se torna mais fácil. Eu gosto de imaginar o seguinte: imagine levantar o peso de uma academia. No começo é pesado, cansativo, chato, porém com o tempo você se torna mais forte, mais resistente. Você repetiu tantas vezes aquilo que agora não exige tanto de você. E o mesmo acontece com o hábito. No começo é chato, é difícil, mas conforme você for repetindo, vai ficando mais fácil, vai ficando menos custoso. E é por isso também que você precisa começar com algo simples. Ou pelo menos deixar o hábito atraente, recompensador, deixar o mais propício possível para que você queira fazer aquilo. Ou pelo menos que você consiga fazer. Como assim? Eu vou te dar um exemplo.
Se você quer desenvolver o hábito da leitura, por que não preparar sempre aquele café que você tanto gosta, colocar uma música de fundo suave, ficar em um ambiente mais calmo, sabe? Algo que te gere vontade de ler. Você está deixando o hábito mais acessível, mais recompensador do que se você fosse começar do nada, a ler do nada, de qualquer jeito. Eu, por exemplo, para escrever o roteiro deste vídeo, eu deixo um lo-fi rodando de fundo, ou então até um ruído que eu encontrei pela internet, que ele se chama ruído marrom. Então eu deixo isso rolando de fundo e me ajuda a me concentrar, a deixar o ambiente melhor. E claro que aqui eu dei um exemplo sobre estudo, sobre leitura, mas que você terá que olhar para o hábito que você quer desenvolver e pensar em maneiras de deixar ele mais recompensador, mais atraente, que te gere vontade de fazer. Por exemplo, se você quer emagrecer, desenvolver um estilo de vida mais saudável, mas você não gosta tanto de academia, existem outras formas de você se exercitar. Natação, corrida, ciclismo, dança, atividades que você pode gostar mais do que a academia. Ideia da escada de hábitos. Eu chamo de escada de hábitos, mas no livro Hábitos Atômicos, o autor ele denomina como um empilhamento de hábitos. Que o que seria isso? Que um hábito ele se torna mais fácil depois de um já existente. Por exemplo, o que a gente faz, né? Toda vez que a gente depois de acordar, escova os dentes, vai ao banheiro e depois tem um café da manhã. Isso foram hábitos que foram sendo criados em você desde quando você era pequeno. E se depois desses hábitos você colocar um novo hábito, por exemplo, todo dia depois do café da manhã irei ler durante 30 minutos. Isso é um hábito que você está criando em cima de um já existente. Ou seja, é mais fácil para se criar. E isso é porque é mais fácil você acrescentar um novo hábito a um já existente. E claro, né, aqui você terá que olhar para a sua vida e ver quais hábitos já existem. Às vezes pode ter algo que você sempre faz depois das 5 da tarde. Você precisa olhar para a sua vida e, se possível, adicionar algum hábito a um já existente. Uma outra coisa, percebe que eu escrevi todo dia depois do café da manhã irei ler durante 30 minutos. Ou seja, eu especifiquei o contexto depois do café da manhã, o que eu ia fazer, ler algo e a quantidade de tempo, 30 minutos. E isso é um dos pontos importantes sobre a criação de hábitos, que você precisa ser específico. Você precisa dar clareza ao seu cérebro sobre o que você vai fazer. E nesse exemplo eu ainda fui meio vago, que eu poderia até especificar um pouco mais. Todo dia depois do café da manhã irei ler o livro Hábitos Atômicos durante 30 minutos. Pronto, agora eu especifiquei mais ainda o que eu vou ler. Seja específico e claro sobre o que você vai fazer. Você precisa ser recompensado de alguma forma. Uma ideia para manter o hábito vivo é a recompensa. O nosso cérebro, ele funciona com base em estímulos e respostas. E ele precisa ganhar algo para continuar repetindo aquele comportamento. No começo, pode exigir um pouco de esforço. Eu, por exemplo, quando eu comecei a correr, no começo eu achava chato, cansativo, não gostava. Mas com o tempo, durante a corrida, começa a liberar uma substância no seu cérebro, que é a endorfina e a serotonina, eu acho. Aquela sensação de leveza, de bem-estar. E com o tempo, né, eu comecei a ansiar por essa vontade. Ou seja, toda vez que eu ia correr, eu lembrava que depois da corrida eu teria uma sensação de bem-estar, né, que aquilo iria fazer bem para mim. E isso você pode aplicar para qualquer outro tipo de hábito, né? Você também pode, quando fazer algo que precisa, associar o seu esforço a uma recompensa, que pode ser algo simples. Por exemplo, depois de eu ler 10 páginas, eu assisto aquele episódio da série que eu tanto gosto. Você precisa encontrar algo que seja recompensador para você e associar o esforço que você tem à recompensa que você vai ter depois. Então lembre-se da sensação boa que vem depois de cumprir uma tarefa, a sensação de progresso, de dever cumprido. Com o tempo, o hábito deixa de ser um peso, porque o cérebro começa a querer aquela recompensa de novo, e aí o difícil começa a se tornar desejado. Você é resultado do ambiente.
E aqui eu vou começar com um exemplo que você vai entender melhor o que eu quero dizer. Jorge quer melhorar a saúde dele. Ele percebe que está com sobrepeso, comendo demais, bebendo demais, já não tem tanta energia para trabalhar bem, então decidiu mudar a alimentação, decidiu fazer alguns exercícios físicos. Porém, todo final de semana, os amigos deles sempre chamam ele para beber, para festejar, encher a cara, comer demais, mas ele diz que não pode, que está focado em cuidar da saúde dele. Então esses mesmos amigos começam a caçoar dele, dizer que é perca de tempo, dizem que ele precisa aproveitar a vida, né? Que isso não é para ele. E como é que o Jorge se sente? Se sente mal, né? Então você acha que ele vai conseguir criar hábitos melhores? Ele pode até conseguir, mas será mais desafiador. E eu não estou dizendo que você não possa se divertir ou coisa do tipo. Esse exemplo é mais para explicar que nós somos uma consequência do ambiente, de pessoas que convivemos. Se você convive com pessoas que só reclamam, que não cuidam da saúde, que só fofocam sobre a vida dos outros, falam mal da vida, é muito difícil para você criar hábitos melhores, para você mudar. Agora, e se nesse mesmo exemplo, Jorge ele começasse a treinar e conhecesse pessoas que também cuidam da saúde, que dizem que ele fez o certo em priorizar a saúde, que batem nas costas dele e dizem que ele está indo bem, que ele pode ir mais. É muito mais fácil para ele chegar lá, né? Criar bons hábitos, hábitos melhores. E de novo, né? Eu não estou dizendo que você precisa deixar ou se distanciar dessas pessoas. Estou dizendo de como as coisas acontecem na prática. Às vezes o rapaz e a moça lá querem mudar algo na vida, alcançar algo melhor, porém não tem ninguém para apoiar. E o que acontece é o contrário, né? Gente te colocando para baixo, dizendo que você não pode, que é difícil. Isso é porque as pessoas estão frustradas com a própria vida. E a solução para isso seria você mudar o seu ambiente, tanto pessoas quanto lugares que você frequenta e até mesmo o digital, né? As pessoas que você acompanha. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você deve fazer isso. Apenas estou dizendo de como as coisas realmente funcionam. E falando aqui, né, um pouco mais sobre internet, caso você não consiga mudar o seu ambiente físico, a internet, cara, é um bom lugar para você começar a mudar isso, né? Se você quer, por exemplo, gostar mais de leitura, desenvolver esse hábito, procura canais, perfis, grupos, fóruns que comentam sobre isso, que falam sobre isso. A mesma lógica se você quer desenvolver qualquer outro hábito. Se você quer ser mais saudável, procure canais que falam sobre isso, que valorizam o hábito que você quer criar na sua vida. E aqui eu também queria dar uma dica sobre o ambiente físico, que lembra que eu disse que você precisa deixar o hábito atraente, recompensador e que te gere vontade de fazer, né? Mas que você também procure facilitar o ambiente para você só chegar e executar. Lembre-se de não complicar demais, mas também busque facilitar. Por exemplo, se você faz exercício depois de chegar em casa, procura deixar já a roupa organizada, a roupa que você veste para se exercitar, para não ficar caçando na hora. Tenta deixar o sapato que você usa ao lado da porta de saída. Toda vez que você chegar do trabalho e ver o sapato ali, você vai lembrar que tem que treinar. É mais fácil de calçar em vez de ficar procurando. Entende a ideia que eu quero te passar? Você facilitar o ambiente para executar o hábito. Se você quer ler um livro, tenta deixar o livro no lugar que sempre lê, tenta deixar aberto na última página que você leu, para quando chegar no dia seguinte, você apenas começar a ler. Você precisa olhar para a sua vida, os hábitos que você quer desenvolver e procurar algo que facilite. O difícil se torna possível quando ele é a única coisa a se fazer. Isso aqui é mais uma ideia minha, que não é tão fácil assim de aplicar, mas é uma ideia que pode te ajudar. Tem uma coisa curiosa que eu percebi, por exemplo, lembra do nosso primeiro exemplo lá, né? Que eu falei de você chegar em casa depois de um dia cansativo, aí você olha para o sofá e aquilo desperta uma vontade de descansar, né? De desestressar. Pode até parecer algo comum, não é? Mas que tem um efeito muito forte
Só de você olhar para o sofá, o seu cérebro, ele já entende que é hora de descansar. É automático. Você não pensa muito. Somente vai lá, senta, liga a TV, pega o celular e pronto. A mente entra no modo de descanso sem nem pedir permissão. Agora imagine, e se o sofá ele não tivesse ali? Não estou dizendo para você jogar fora, mas apenas tirar do seu campo de visão. Talvez, só talvez, você não fosse puxado para esse modo automático e você conseguisse focar naquela tarefa que é mais difícil e que você sempre adia, porque ali naquele momento o difícil seria a única coisa para você fazer. E é por isso que acredito que o difícil ele não se torna fácil, mas ele se torna possível quando ele é a única coisa a se fazer. Essa técnica já é um pouco mais avançada, mas que você pode usar se algo tira sua atenção, te tira do foco, te atrapalha para executar aquele hábito. Tenta tirar essa distração, ou pelo menos evite ela. E eu digo isso por experiência própria, né? Eu não tenho Instagram nem TikTok, porque eram coisas que eu vi que não estavam acrescentando em nada na minha vida. E o mais louco é que eu começava a ver aqueles vídeos curtos, sem perceber eu ficava horas ali rodando o feed, um vídeo atrás do outro, sendo que no final, depois, eu nem lembrava o que tinha acabado de ter visto. Então eu desinstalei. Hoje em dia eu uso mais o YouTube e o WhatsApp. Só que até mesmo o YouTube eu tenho duas contas. Uma para o trabalho e outra para assistir esses vídeos mais bobos, né? Para entretenimento. E isso ajuda muito, né? Não porque sempre é prazeroso, mas porque quando você tira as distrações do caminho, o que sobra é o que importa, né? E aí, sem perceber, por conta até do tédio também, você vai fazer aquilo que antes parecia impossível. Planejamento, agenda e progresso. Eita, escrevi errado aqui. Progresso. Aqui é você ter o mínimo de planejamento para você ter uma noção do que você vai fazer, em qual horário, por quanto tempo. E isso ajuda muito porque você não vai depender somente da sua memória ou da vontade. Organizar o dia ajuda a lembrar do que precisa ser feito. Ajuda também até você ser mais específico. Lembra que a gente falou sobre ser mais específico? Sei lá, às 19 horas eu vou treinar por 30 minutos. Ou eu vou ler 10 páginas antes de dormir. Quando você tem um plano, você tem uma direção. E com a direção você começa a ganhar ritmo. E mais do que planejar o que fazer, é importante também você planejar os possíveis obstáculos. O que pode dar errado, o que vai me distrair, o que você vai fazer quando bater aquela preguiça. Se preparar, já é um meio caminho andado. O outro ponto-chave é o progresso, né? Você precisa ver que você está evoluindo, nem que seja um pouco por dia. Isso alimenta o cérebro com a sensação de conquista, de evolução, de progresso. Por exemplo, se você está tentando emagrecer, pode acompanhar o peso da balança, tirar uma foto agora e ver como você vai estar daqui a 2 semanas. Se você está tentando criar o hábito de leitura, veja quantos capítulos você já leu. Se começou a treinar, veja quantos dias você já foi para a academia. No começo você não tinha lido um livro, nunca tinha treinado. Agora você olha para trás e pensa, eu fiz isso tudo mesmo? Nem acredito. É esse o sentimento de uma recompensa pelo progresso. Por isso que é importante que você planeje, se organize, acompanhe. Quando você vê que você está avançando, mesmo que devagar, você não vai querer mais parar. Quanto tempo demora para a gente criar um hábito? O mito dos 21 dias. Muita gente acredita que para se criar um hábito é necessário 21 dias e fica espalhando isso pela internet, né? Mas isso não é verdade. Estudos mostram que é mais ou menos uma média de 18 a 66 dias para conseguir se criar um. Então isso é mais para segurar as suas expectativas, porque pode ter hábitos que se criam mais rápido e outros que podem demorar mais. São muitos fatores que influenciam na criação de um hábito. A complexidade do hábito, a vida de cada pessoa, cada um tem os seus desafios e dificuldades para manejar um hábito. Então, os exemplos que eu trouxe nesse vídeo, foram mais baseados em leitura ou de exercícios físicos.
mas você precisa pegar os conceitos que eu apresentei nesse vídeo e aplicar para os hábitos que você quer criar na sua vida. Eu pretendo mais para frente trazer um vídeo com uma lista de hábitos que você pode ter na sua vida, né? Que vai melhorar a sua vida. Então, pense em como você pode usar isso nos hábitos que você quer criar. Eu me chamo Marcos e pense em como você pode ser melhor.